Olá, meus amigos. Hoje é quarta-feira, 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Brincadeira, não é não. Na realidade, em vez da live, nós estamos fazendo hoje um vídeo considerando o tema que é, na realidade, a reconfiguração de novas famílias ou a configuração de novas famílias. Em outras palavras, casais que se separaram ou perderam seus entes queridos em luto e estão refazendo a vida através de uma nova união. Não tendo filhos, sem problema nenhum. Tendo filhos, a coisa começa a complicar. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Marques, eu sou psicólogo e sexólogo em Brasília, e essa pessoa maravilhosa que está aqui do meu lado, que eu tive o privilégio de tê-la como aluna, hoje minha colega e amiga, profissional especialista em psicologia infantil. Como é essa relação? Vamos lá, Sandra. Estou casado, separo, tenho um bando de filhos, me apaixono por alguém. Como é que fica isso? Como é que eu aviso para os meus filhos? Converso, não converso, simplesmente levo, acabou essa história? E quem é que eu escolho, na realidade? Qual o cuidado que eu tenho que ter na escolha dessa minha nova parceira? Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de participar aqui junto com meu amigo desse projeto e assim, esclarecer algumas coisas que aparecem com muita frequência no consultório ou às vezes em roda de amigos e as pessoas perguntam muito. Então assim, isso hoje em dia é muito comum isso acontecer, né, de novas constituições familiares, então pessoas que já tiveram relações anteriores e tiveram filhos com essas pessoas, se separam, se juntam com outras pessoas que também têm filhos e aí ficam sem saber como agir com as crianças, como é que elas vão receber todas essas informações e a gente orienta, né, de alguma maneira para facilitar esse processo. Então assim, primeiro uma coisa que eu sempre falo em todas as situações com crianças, mas em essas situações mais delicadas principalmente, é que as crianças precisam saber de tudo, né? Elas precisam ser informadas, elas precisam ser esclarecidas do que está acontecendo, do que vai acontecer com elas no futuro próximo ou não tão próximo assim, mas elas precisam de algum tipo de explicação, né? Porque as pessoas costumam cair num erro assim, muito comum de achar que a criança não entende nada, de que não está percebendo, e muito pelo contrário, elas realmente entendem e elas precisam ser esclarecidas sobre essas coisas, né? E falar diretamente, sentar e explicar, né? Precisa ser dito realmente a coisa, o que vai acontecer com ela. Às vezes vão mudar de casa, porque, né, em geral acontece isso, vão mudar de apartamento, vão morar em outro lugar. A criança precisa saber de todas essas mudanças que vão acontecer na vida dela. Isso eu acho que é o principal de tudo. E também deixar aberta que ela tire as dúvidas dela, o que ela pensa sobre aquilo, se ela tem medo de alguma coisa em relação a essa mudança, porque toda mudança gera uma expectativa, uma ansiedade para a criança também, claro, e ela também precisa sentir essa abertura para perguntar o que ela quer e dar a opinião dela até, né, sobre o que vai acontecer. Uma coisa legal que às vezes acontece quando a criança é um pouco maior também, às vezes o casal decide, né, de pedir uma autorização. Pedir a mão em casamento, né? Tipo assim, né? Perguntar se a criança autoriza, se ela concorda, se ela acha legal, o que ela pensa. Perfeito. E é uma forma dela participar do processo todo, né? E ela se sente querida, ela se sente incluída naquela nova família. Né? Porque cabecinha de criança é uma coisa difícil da gente entender, assim, o que ela está pensando. Então, por isso que é melhor conversar e saber o que realmente ela pensa, o que ela quer com aquilo tudo, né? O que a gente quer e o que a gente espera deles também, né? Então esse eu acho que é o ponto principal. Agora, é claro que isso facilita muito quando o parceiro que chega naquela casa nova, ele está disposto também a conquistar aquela criança, ser uma pessoa legal para ela, porque não adianta entrar numa situação assim, em que o parceiro já tem um filho e tal, e se você não está disposto a amar aquela criança, aceitá-la, cuidar dela. Então assim, se você não está disposto a tudo isso, então nem entre numa relação assim. Senão a chance de dar certo é muito pequena, né? Quer dizer, quem vai pegar a nova relação vem a pessoa maravilhosa, mas vem com uma carga, que na realidade são os filhos. Vem. Além dos parentes, aderentes, aquela coisa toda. Mas as crianças convivem, né, o tempo todo, então a gente tem que ter essa consciência. A pessoa que entra numa relação assim tem que ter esse tipo de consciência.
E ela tem que estar disposta a que aquilo dê certo também, né? Então, uma parcela até grande, eu acho, de participação dessa pessoa para que aquilo dê certo. Fora que, um outro ponto que é muito importante, que é a questão da autoridade. Exato. E aí a criança, ela precisa entender quem é que é a autoridade na vida dela a partir de agora. Porque aí, de repente, ela começa a ter... Porque se o pai e a mãe se casam com outras pessoas, ela passa a ter 2 pais e 2 mães, de repente. E ela tem que saber a quem ela obedece ali naquela situação. E aí, o que eu sempre coloco também que, bom, se aquela pessoa que está convivendo com ela, ela é uma figura de autoridade, ela tem que ser colocada como uma figura de autoridade, inclusive pelo próprio parceiro. Então, autorizar que aquilo aconteça, né? Colocar numa posição em que a criança perceba que ela precisa obedecer também àquela pessoa nova, mesmo que ela não seja o pai ou a mãe dela, biológico, né? Ela precisa realmente ter essa consciência, essa noção, né? E o parceiro, né, que é o pai biológico normalmente, tem muita participação nisso. Ele precisa ter, essencialmente. Quer dizer, se for situação de pai, você tem o pai biológico e o pai de coração, o pai de afeto. Mais ou menos isso, Na realidade, os dois têm... Precisam ter autoridade igualmente, eles precisam. O que eu observo normalmente em consultório é que algumas mães ficam super preocupadas e super protegem os filhos. E automaticamente tiram a autoridade do novo parceiro. E isso acaba gerando um descompasso terrível. No meu entender, a criança é que nem água, tem uma brecha e vai escorregar. O que você acha disso? Sim, e aí assim, ela sempre vai procurar quem vai ser mais permissivo, porque ela sabe disso e ela quer se beneficiar dessa situação. Fora que assim, se ela percebe que aquela situação não está muito bem estruturada, organizada, ela vai se aproveitar disso também, né? De uma fragilidade da mãe ou do pai, de alguém que está ali, que não está cumprindo o papel que ela achou que deveria, e de repente ela, vou me aproveitar disso. Porque as crianças fazem isso mesmo, né? Elas querem fazer tudo o que elas querem e tem que ter alguém para limitar aquilo em algum momento, né? E aí essa pessoa que entra nova na família, ela precisa, desculpa, além de ter conquistado aquela confiança, ela tem que ter esse papel também de algum tipo de autoridade, porque em algum momento ela pode estar sozinha com aquela criança e ela vai ter que exercer isso de alguma maneira. E é muito mais fácil ela exercer isso se a criança gostar dela, né? Então, assim, a criança gosta, admira, então ela vai respeitar com muito mais facilidade do que se for uma figura que ela suportou, engoliu e teve que aceitar de alguma maneira porque a mãe queria, porque o pai queria. E quanto à diferença do pai biológico e da mãe biológica em relação ao pai e à mãe do coração? Pois é uma questão um pouco mais delicada, porque tem muitas separações, não são tão, né, assim... não são tão consensuais assim, né? Não são situações muito agradáveis. E aí uma nova relação, né, daquela pessoa com quem a outra anterior era casada, de repente abala aquela relação e pode ser que isso acontece muito, né? Do pai biológico começar a boicotar a relação da criança com o padrasto, com a madrasta. Então é uma situação um pouco delicada, mas aí eu falo de novo, as pessoas precisam conversar a respeito. E quando a gente conversa com todo mundo que é envolvido na situação, porque está todo mundo envolvido, isso fica mais fácil de ser contornado, né? E principalmente não deixar a criança tão vulnerável. Quando se tem filhos da nova relação, né? Aí sim que precisa, né, desse acordo todo, né? Porque aí senão a criança que chega daquela nova relação, ela também vai se beneficiar dessa dificuldade de autoridade que alguém tem ali, né? Dos dois lados. Então, por todos esses motivos é que as pessoas precisam realmente ter essa consciência. Você me fez lembrar de um filme que eu assisti há, não vou dizer nem anos, mas há décadas atrás. O nome do filme deve existir em algum canto, se há quem achar, baixar na internet. É uma comédia, mas acho que vale a pena como modelo. É Os Meus, os Teus e os Nossos. Por ser filme, por ser comédia, a personagem tinha 5 ou 6 filhos. E casou com um sujeito também, um militar, que tinha 6 ou 7 filhos, ou seja, uma multidão que se reconstituiu. E eles alugam um casarão para caber todo mundo. A sorte é que o cara é militar, então ele impôs, na realidade, o programa militar. Então ele usava um apito para ver o programa do banheiro, horário disso, horário daquilo, mas tinha, na realidade, autoridade. Eu, particularmente, passei por separação. Então, no momento da nossa separação, meu e da mãe dos meus filhos, nós chegamos à brilhante conclusão: olha, o nosso casamento não está dando certo, então nós vamos nos separar. Mas nós não estamos nos separando dos nossos filhos. E esse é o primeiro acordo.
E isso é essencial para a segurança das crianças. Por exemplo, antes de eu receber as crianças no final de semana, ou na quinzena, ou nas férias, eu ligava para a mãe, dizia, vem cá, aconteceu alguma coisa, alguma tragédia? Não, tudo bem, está tudo legal, está todo mundo brincando. Se, uma determinada época, um estava de castigo, na minha casa esse castigo era mantido. Eu não tirava a autoridade da mãe, que senão vira aquela confusão tipo, a casa da mãe é o inferno e a casa do papai é um paraíso. Um parque de diversão. Um parque de diversão. Quer dizer, mesmo na separação tem que haver um determinado contato. Sim. Em relação, por exemplo, aos parceiros, ciúme não vai adiantar. Afinal de contas, tem uma coisa interessante. Se vocês estão constituindo uma nova relação, significa que é uma opção de vocês. Caso contrário, ficariam com a relação anterior. Então não precisa a mulher ter ciúme da ex, nem o novo parceiro ter ciúme do ex. Simplesmente precisa basicamente o seguinte, harmonizar. E se puderem conversar, melhor ainda, para fazer um ajustamento. O que você acha disso? Sim, concordo. E quando existem filhos, mais ainda, né? E também concordo com você quando você fala do ciúme. E ter ciúme das crianças, porque às vezes acontece isso, né? O parceiro não tem, e ele entra naquela família e tem ciúme daquele filho. Então, assim, por que entrou naquela relação, então, né? Porque você tem que estar disposto a entrar e com todas as regras e as condições que aquilo ali traz. O termo bonitinho é um amor incondicional, ou seja, se você colocar condições, vai dar zebra. Claro que amor incondicional você só tem pelo teu filho. Né? Existem determinadas condições. Mas as pessoas inteligentes podem aproveitar essa inteligência e estabelecer novos vínculos, novas relações, e fazer crescer essa relação, montando um esquema de incondicionalidade. Agora, quem entra dentro da família, como falou a Sandra, no meu entender, tem que ter autoridade, sim. Ninguém vai... uma outra coisa. Eu esqueci, acho que eu não conversei contigo também. Como é que eu vou escolher a minha nova parceira? Padrão estético, vou pegar a Nice, vou me casar com a Nice e tal, ou ela precisa de outros atributos além de ter padrão estético agradável? Ou a Sandra, por exemplo, escolheu um gato. Cara, se você tem filho, a tua escolha agora não é por carência. Tem que ser a escolha mais inteligente e objetiva possível. Afetiva, mas também inteligente. O que você acha disso? Sim, com certeza. E consciente, né? Que existe um outro ser humano envolvido ali, né? E que ele precisa de um apoio ainda. Principalmente se for menor. Claro que o adolescente também é muito complicado, porque é uma fase difícil. Então tem que ter até um pouquinho mais de paciência, até eu acho que na fase deles. Mas, em todo caso, o novo parceiro precisa ser escolhido, né, dessa maneira como a gente está colocando, pensando em todas essas coisas realmente. Todas essas condições que vai haver nessa nova relação. Bom, primeira coisa, se gostaram do vídeo, compartilhem. Curtam a página Harmonizando Relações. E agora tem mais uma coisa, eu tenho uma nova parceira aqui, né? Então, nos comentários, coloquem as dúvidas que vocês tiverem, que a gente possa, na verdade, retrabalhar esse vídeo. Tá? Vou abusar da Sandra, com certeza. Tá? Já tinha combinado isso com ela, mas vamos continuar o nosso trabalho. Gente, Sandra. Obrigada, gente, por essa oportunidade de participar de novo. Curta aí o vídeo, compartilhem, se tiverem dúvidas, podem mandar que a gente outras vezes vai aparecer aqui também. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. Sandra, muito obrigado.